capítulo 18. 1 Reis 19, me perdoe, irmãos. 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 1. Todo mundo animado, olha a cara de animação de todo mundo. Vamos nos colocar de pé em reverência à palavra de Deus. Sei que está todo mundo cansado, eu sei que nós trabalhamos, mas ainda sobrou um restinho para Deus aí, né? É o que nós vamos entregar para Ele essa noite. Amém? 1 Reis, no capítulo 19. A partir do versículo 4, irmãos. Todos acharam? Quem achou, dá um glória a Deus bem forte, bem animado. Amém. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Verso 6. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. 8. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Diga amém, pode se assentar dando glória a Deus. Vai falando para o Senhor o quanto Ele é grande, o quanto Ele é santo em sua vida. Glorifica a Deus com as suas palmas. Diga a Ele que Ele é importante na sua vida. Isso, irmãos, isso, glorifica a Deus, amém? Amém, irmãos? Essa noite nós vamos falar um pouquinho sobre o profeta Elias, o grande homem de Deus, profeta Elias. Mas para falarmos do profeta Elias, nós temos que primeiro falar de um homem chamado Acabe. Amém? Quem dera se tivesse Acabe em nossas vidas todos os dias. Tanto Acabe quanto Penina. Todo mundo critica Penina, pastor, mas se não fosse Penina, Ana não tinha orado. Se não fosse Penina, Ana não tinha clamado ao Senhor. Amém? Olha só, tem inimigos que se levantam em nossas vidas para o nosso bem. Olha como Deus é maravilhoso. A luta vem, mas então nós nos animamos diante disso. E a palavra vai dizer que Elias, ele entrou em depressão. Olha que interessante. Aí, como nós podemos ver hoje em dia, muitos pastores, né, muitos homens de Deus tirando a sua própria vida, muitas vezes desanimando do seu ministério, muitas vezes em adultério, muitas vezes se perdendo pelo caminho. E com o profeta Elias não foi diferente. Teve um dia que a palavra diz que o profeta Elias desanimou, mas vamos entender o porquê. Uma certa vez levantou-se em Israel um homem chamado Acabe, e ele começou a reinar sobre Israel, diz a palavra de Deus. E então Acabe encontra uma pessoa ainda pior do que ele, que chama Jezabel. E aí nós podemos entender por que a palavra diz que a mulher sábia edifica a sua casa, né? Porque Jezabel entrou na vida de Acabe para destruir aquele homem. E olha que interessante, a palavra de Deus diz que Acabe então começa a fazer tudo o contrário quanto ao Senhor. Acabe começa a levantar altares a Baal, começa a comer com outros homens que adoram outros deuses em sua mesa, tudo porque Jezabel trouxe essas pessoas para perto de Acabe. E olha que interessante, então Deus resolve levantar um profeta no meio dessa bagunça. Diga para o seu irmão: no meio da bagunça, mais forte, é no meio da bagunça que Deus levanta os seus profetas.
Se você não deu um glória é porque não entendeu. Sabe aquela família sua? Sabe, irmãos, aquela família que você diz: olha que família bagunçada, olha que coisa, não tem como Deus fazer. É lá que Deus vai levantar você como profeta, aleluia. É lá que Deus vai levantar você para a vida daquelas pessoas. Então a palavra diz que Elias se encontra com Acabe e diz para ele: olha que interessante, eu vou te falar a diferença entre profeta e dom de profecia. Elias se encontra com Acabe e diz para ele: assim eu digo para ti, na face do Senhor estou, que não vai chover e nem orvalho cairá sobre a terra. Sabe a diferença, irmãos? Que quem tem dom de profecia, ele só fala o que Deus transmite. Eu já disse isso aqui em cima. Mas o profeta, Deus faz o que ele diz. Olha que diferença. O milagre está nas suas mãos. Você tem que abrir a sua boca. Você tem que falar. Aqui não. Aqui quem manda é Deus. Na minha família é Deus que vai subir. Olha que interessante. E então ficou-se 3 anos sem chover naquela terra. Deus manda, aliás, Elias dá o recado, vamos pular não, vamos devagarinho. Elias dá o recado para Acabe, e então Deus fala para Elias: vai para a beira do ribeiro que eu vou te alimentar. Olha que interessante. E Deus começa a usar corvos para alimentar Elias. A palavra diz que todos os dias de manhã os corvos traziam a comida e a água para Elias beber. Olha só, então Deus cuida de nós. Olha isso, a partir da hora que começamos a fazer a vontade de Deus, a falar o que Deus tem para aquelas pessoas que precisam, Deus começa a trabalhar em nossa vida. E então foi se passando o tempo, a situação começou a ser de fome em Samaria, porque não tinha água, porque o profeta abriu a boca. Dá um glória, irmão, porque o profeta abriu a boca e ficou 3 anos sem chover. Imagina se esse profeta abre a boca e fala para ficar 10, acabou, né? E então, quando o Senhor diz para Elias: volta e fala com Acabe, que vai fazer chover, que eu vou fazer chover sobre essa terra. Mas nesse meio tempo Acabe já não sabia mais o que fazer. Acabe já estava sofrendo pela ira do Senhor. Acabe estava perdendo todos os seus animais. Imagino que todos os seus escravos, todo aquele povo israelita estava morrendo por causa da desobediência de um homem. Olha que interessante. A palavra diz que Deus é o mesmo ontem. Ajuda a pregar, irmãos. Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então não é diferente. Olha só, sua família pode estar passando por misérias, sua família pode estar passando por dificuldades por causa de você e de mim. Amém, irmãos? Deus fez pesar sobre todo aquele povo por causa de um homem. Olha só. E aquele homem então ele decide pelas suas mãos, já que os seus deuses não estavam ajudando, ele pega o seu servo Obadias, que a palavra diz que ele era temente ao Senhor. Olha só, um homem que fazia tudo ao contrário tem um servo temente ao Senhor. Então Deus coloca as pessoas certas nos lugares certos. E hoje você está no lugar certo. Você é a pessoa certa. Porque você poderia estar na sua casa jantando, você poderia estar na sua casa dormindo, você poderia estar na sua casa brincando com seu filho, mas você escolheu estar aqui. Você escolheu estar na presença de Deus, porque é Ele quem te guarda. Como os louvores foram cantados aqui, Ele te sustenta, Ele te cobre com as suas penas. E olha só, então a palavra diz que quando Elias volta para falar com Acabe, Acabe tinha falado com o seu moço Obadias. Fala assim: olha só, nós temos que procurar água, porque os nossos animais vão morrer. Nós temos que procurar um jeito para não deixar todos morrerem até que chova novamente. Então você vai por um lado e eu vou para o outro. O servo obediente falou: tudo bem, meu senhor, vamos juntos. E cada um foi para um lado, e Elias se encontra com Obadias no caminho. Olha que interessante. Então Obadias, muito temente ao Senhor, já reconhece o profeta e diz para ele: Senhor, é Elias? Ele diz: sim, sou eu. Aí ele fala: nossa, nós estamos clamando por ti, nós estamos sem nada. E Elias diz para ele: vai e fale para seu senhor que Elias está aqui e quer falar com ele. Olha o depósito, pastor, que o senhor está falando. Então Obadias, nesse tempo, Jezabel já havia mandado matar todos os profetas que havia em Israel. Ela só queria ouvir o que te agrada. Então o que ela fez? Ela pegou todos os profetas que eram como Elias, que diziam a verdade, mandou matar todo mundo.
e levou para ela 850 profetas de Baal. Olha só, a pessoa, ela começou a tirar de perto dela tudo o que falava para ela o que ela fazia de errado. E hoje nós não estamos diferentes, né? Tem muitas vezes que nós recebemos uma palavra na igreja, nós recebemos uma palavra no altar, e às vezes aquela palavra de confronto, que na maioria das vezes o evangelho é confronto para as nossas vidas, nós achamos o quê? Que isso não é para mim não, esse homem não é de Deus não, você está doido, esse homem não sabe o que ele está falando, né? E olha só, então esse Obadias se encontra com 100 profetas. 100 profetas. Eu imagino esse homem, a palavra diz que ele fez 2 covas para abrigar 50 homens em cada cova. Olha só, esse homem foi cavando, e ainda mais ele o sustentou com pão e água durante todo o tempo em que Jezabel estava caçando esses profetas. Amém? E então, quando Elias manda ele ir, ele diz assim: ai meu Senhor, Acabe já mandou te procurar por tudo quanto é lado e não te encontrou. Amém? Quando o Senhor está te guardando, irmãos, não tem mal que te ache. Creia nessa palavra. Amém? Há pouco tempo, o banco perto, a 2 quarteirões da minha casa, explodiram o banco. Acabou com a agência. No outro dia eu ligo a televisão, tá lá passando. Aí minha esposa desce. Falei, você viu isso aí? Ela, tô vendo agora. Falei, você escutou? Ela, eu não. Falei, glória a Deus, esse é o Deus do Salmo 91. Explodiram uma dinamite a 2 quarteirão da minha casa, irmãos. Ou eu morri enquanto eu estava dormindo, ou Deus não fez nós escutarmos nada, protegeu a nossa vida, né? Esse é o Deus que nos guarda. Olha que interessante. Deus levantou um homem para guardar aqueles 100 profetas. Por mais que eles estivessem na pior, por mais que eles estivessem tendo que fazer as suas necessidades ali dentro daquela cova, um em cima dos outros, mas ali tinha um homem de Deus que os alimentava. Ali tinha um homem de Deus que os guardava, que não deixou Jezabel pegar. Olha só, não importa como você chega aqui na igreja, não importa o estado que você chega, não importa o que você esteja fazendo, mas vai ter um homem de Deus aqui dentro para te pegar pela mão e dizer, vem que meu Deus te sustenta. Olha que interessante. Isso é a palavra de Deus que se cumpre, irmãos. Ela é eterna, ela é para sempre. E então quando Obadias fala para Elias, fala, mas eu vou, e aí se o Senhor for embora, ele vai me matar. Olha que interessante, né? Obadias não é bobo nem nada. Falou assim, eu vou lá e falo, esse homem some, eu que estou na bala, né? Falei, vai pegar eu. E então Elias vira para ele e fala assim, eu, homem de Deus, ainda essa tarde me apresentarei diante de Elias. Olha só, nós temos 2 lições. Obadias, por mais que ele questionou, um homem de Deus falou a verdade e deu a sua palavra. Homens e mulheres de Deus têm que ter palavra. Irmãos, nunca falem nada quando estiverem felizes. Nunca prometa nada quando estiver feliz. Nunca prometa nada quando estiver alegre, porque às vezes naquele momento você não vai conseguir cumprir depois. E nós temos que ser como a Bíblia diz, é o sim sim e o não não. Nós vivemos um tempo do evangelho que só vale até onde ele não me atinge. Quando ele me confronta não serve mais. Jesus só serve para mim até onde ele não interfere na minha vida. Jesus começou a atrapalhar o meu rolezinho, acabou, não quero mais. Jesus começou a me confrontar, não quero mais saber de Jesus. E o profeta Elias sabia disso. E ele disse para ele, falou, olha só, vai e fale que ainda hoje eu me apresentarei a ele. E aquele homem questionou, mas obedeceu. Olha que interessante. Irmãos, eu sofri muito comigo mesmo com uma situação que aconteceu aqui na igreja. Hoje eu posso falar disso porque já foi uma situação resolvida. O apóstolo William, um homem que lutou pela minha vida, que me visitava na minha casa, que me ajudou a conhecer esse Jesus que eu conheço hoje. Aquele homem subia no altar e pregava, e eu começava a procurar lá atrás alguma coisa para falar contra o que ele estava pregando. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Eu comecei a achar que eu sabia um pouquinho de Bíblia e comecei a achar que ele estava errado. Começou a fazer isso no meu coração. Eu não sou trouxa de fazer rebelião, porque a gente já sabe o que aconteceu com Datan, Corá, né? E Companhia Limitada. Deus abriu um buraco e foram todos eles embora. Mas eu comecei a fazer essa rebelião dentro de mim. Eu comecei a ter comigo que aquele homem não era um homem de Deus, porque ele estava pregando coisas que não tinha na Bíblia.
Porém eu não consegui achar nada ao contrário do que ele pregava, para esfregar na cara dele, falar aqui ó, tá aqui ó. Eu não consegui achar, irmãos. E aquilo começou a me corroer, e eu comecei a falar para minha mulher, eu vou sair daquela igreja, eu não vou lá mais, não quero ir lá naquela igreja. E aí o diabo começa a trabalhar em tudo, irmãos. Ele começa a trabalhar nas mínimas coisas. Olha só, ele começou a falar comigo que eu só servia para passar slide na igreja, irmãos do céu. Isso começou a criar uma coisa muito, muito grande na minha cabeça. E um dia eu sentei na mesa e falei com a minha esposa assim, falei, não vou mais, vou virar assembleiano, vou vestir terno. Não vou mais para a igreja, porque aquele homem não prega. Ela virou para mim e falou assim, você tá doido, é? Falei, por quê? Ela, ontem o cara era seu pai na fé, ontem você admirava o cara, hoje ele já não prega mais? O que está acontecendo? E aí aquilo eu fui trabalhar e começou a remoer na minha cabeça. Eu falei, irmãos, eu vou falar uma coisa que eu não gosto de falar, mas a mulher tem sempre razão, né? A gente não pode falar isso, mas infelizmente, né, irmão? Da hora que a gente bate o pé, não, eu tô certo, mas no final ela tá certa. E eu falei assim, tá certo isso aí. Não tem como isso acontecer, né? Um cara que brigou comigo, que tá do meu lado, e eu pensar essas coisas, eu tomei uma atitude. Perceba que tudo vem de uma atitude. Eu falei com ele, eu quero conversar com o senhor depois do culto. Ele, tudo bem. Eu falei, mas eu vou demorar. Ele falou, tudo bem. E nós sentamos e eu abri tudo aquilo que eu tinha no meu coração para ele. Irmãos, falei tudo o que eu achava que ele era naquele momento. Aí o homem deu risada, né? Ele falou, eu já passei por isso também, e você foi sábio de abrir o seu coração. E isso Deus me tratou, Deus me curou ali naquela hora, porque o diabo queria me tirar daquilo do propósito, irmãos. Nós temos propósito. Olha só, se vocês pegarem Gênesis, quando Eva peca, Adão ainda não tinha chamado Eva pelo nome, ele chamava ela de varoa. Mas mesmo depois da presepada toda que ela fez, Adão vira para ela e fala o seguinte, e o seu nome será Eva, que significa mãe de todas as coisas. Então, irmão, se você começar a colocar coisas na sua cabeça, o diabo está soprando no seu ouvido. Ele quer que você saia da presença de Deus, porque ele sabe que você tem propósito. Ele sabe que você não chegou aqui à toa. Amém? Posso ouvir um glória a Deus por isso? Amém? Glorifica a Deus. O sonoplasta está afiado hoje, hein, sonoplasta? Então, irmãos, olha só que interessante. Obadias, ele questionou, mas obedeceu. Eu comecei a questionar e não obedecer. Isso começou a implicar várias coisas em mim. E nós temos muito disso, de não obedecer, né? Só que aquele homem, ele tinha depositado, ele falou para Elias o seguinte, ele falou, olha só, eu fiz aquilo pelos profetas, e o Senhor ainda vai me mandar para a morte? Mas como a palavra de Elias falou com ele, ele então foi e falou com o seu rei. Quando eles voltam, que Acabe vê Elias, Acabe dá um grito, és tu, perturbador de Israel? E então Elias responde, eu não, é você quem está perturbando. Olha só, irmãos, as pessoas viram para você e falam, és tu que está aí, crente? É porque você está perturbando, irmãos. Se o inferno se volta contra você, é porque você está perturbando. Você tem que continuar, E o profeta Elias falou assim, ó, traga todo o povo de Israel. Olha que interessante, traga todo o povo de Israel, que só sobrou eu de profeta, e reúnam-os aqui em frente a esse lugar, que nós vamos fazer uma coisa. E eu imagino Acabe já doido para matar aquele homem. Falou assim, é agora, eu vou aproveitar, deixa, eu vou matar na frente de todo mundo, para todo mundo ver que eu que mando no pedaço. E a Bíblia diz que então chega todo mundo, chega todo Israel, e com todo Israel mais 850 profetas, e deles 450 profetas de Baal. Então Elias diz para o povo, eu vou falar do nosso tempo. Olha só, vocês têm uma chance. Ou vocês seguem o Deus de Israel, o Deus de verdade, aquele que faz tudo, ou vocês seguem o Deus de Baal. E a palavra diz que todos ficaram calados. A dúvida faz a gente calar, irmãos. A dúvida faz a gente parar de orar. A dúvida faz a gente parar de jejuar.
de clamar a Deus, de louvar a Deus. Isso é a dúvida, e Deus não trabalha na dúvida. Então Elias, muito inteligente e ali tomado pelo Espírito do Senhor, falou assim: ó, os 450, vem cá. Nós temos 2 cordeiros. Vocês que estão em número maior, vocês vão pegar vocês vão levantar um altar, vocês vão cortar o cordeiro, mas não vai pôr fogo. E então eles foram lá rapidinho, imagina, 450 homens, né? Igual a obra da prefeitura, um trabalha e os outros 350 ficam olhando. E aí aqueles homens cortaram, e quando colocaram sobre o altar, Elias disse: agora vocês vão clamar ao Deus de vocês, e Ele vai descer com fogo e vai queimar esse holocausto. E a palavra diz que eles começaram a clamar, eles começaram a gritar, e pedindo a Deus Baal para descer fogo, para queimar aquele holocausto. E a palavra de Deus diz que deu meio-dia, Elias começou a debochar, irmãos. Elias falava assim: faz um clamor mais alto, porque às vezes o Deus de vocês está ocupado, Ele está conversando, às vezes o Deus de vocês está viajando. Então se vocês falarem mais alto, pode ser que Ele escute. E a palavra diz que além deles falarem mais alto, eles começaram a se cortar. E então eles, como era de costume, eles ficaram todo cobertos de sangue, e nada daquilo desceu fogo ali sobre aquele local. Então Elias falou: agora é a minha vez. O Deus de vocês não desceu fogo, mas o Deus de Israel vai descer. E como o povo todo de Israel estava ali, e a gente gosta de ver o circo pegar fogo, né? Todo mundo ficou feliz. Essa eu quero ver. E então, irmãos, Elias prepara o holocausto. A Bíblia diz que Elias conserta o altar, que de tanta algazarra que aqueles profetas fizeram, quebraram o altar. E ele separa 12 pedras, que é de acordo com as tribos de Israel. E quando Elias monta o altar, que ele edifica o altar do Senhor, ele parte aquele holocausto em pedaços. Quando ele coloca lá em cima, ele fala assim: está muito fácil isso aí até o anjo Gabriel faz pegar fogo. Ele falou assim: ó, vai lá e busca 3 cântaros de água. Amém, irmãos? Quantos cântaros? Quantos? Estou fazendo assim que tem uns dormindo, outros já estão abrindo boca, mas é amém. E aí, de um lugar que já não tinha água, imagina a revolta desse povo. Esse homem pega 3 cântaros que dariam para 3 pessoas beber. E aí, não satisfeito, ele ainda abre um rego assim, ó, na areia, né? O rego é a gente fazia quando a gente era criança, né? Para encher de água, para brincar de barquinho ali. E então a Bíblia diz que ele encheu tudo de água, a lenha, o holocausto. A água foi tanta que cobriu até os regos. E então ele fez uma oração. Ninguém dá um glória, olha só. Enquanto os profetas de Baal oraram o dia todo, Elias fez uma oração. Você precisa apenas de uma oração para Deus te responder. É aquela oração com o coração sincero, amém? Glorifica a Deus. Aquela oração de coração sincero, de coração puro, quando você diz ao Senhor: perdão pelos meus pecados, Senhor, perdão pelo que sou e me ajude a melhorar. É isso que Deus quer de você. Então Elias fala o seguinte: se o Senhor é Deus, o Senhor faz descer fogo aqui sobre esse holocausto, e todo o povo verá que o Senhor é Deus. Olha só, enquanto nós reclamamos assim: ai pastor, tem um lá na minha empresa que está me esconjurando, que está fazendo de tudo para me ser mandado embora. Tem uma abençoada que está fofocando do meu nome, pastor, me ajuda. Elias chamou 450 profetas. Olha só, tinha 450 pessoas falando assim com o povo de Israel: esse cara é doido, esse cara não é ninguém. Quem que é esse cara aí? E ele não, porque ele sabia o Deus que ele servia. Ele não servia a Deus de Baal. Então nós temos que parar com isso, de achar que tudo está contra nós, quando é apenas uma palavra nossa. Basta, porque o meu Deus serve. O meu Deus nos serve porque Ele gosta de nós, Ele nos ama, amém?
E então a palavra diz que Elias orou ao Senhor: se o Senhor é Deus de Israel, o Senhor faz descer fogo esse altar. Ah, irmãos, esse Deus que a gente serve, quando a gente fala, se o Senhor é Deus, aí que Ele gosta. E a palavra diz que Ele fez descer fogo sobre o holocausto, e que o fogo consumiu tudo, a lenha, a água, até a água que estava no rego foi embora, irmãos. E então todo o povo começou a dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Espera um pouquinho, eu vou profetizar na sua vida. A promessa de Deus é tão grande na sua vida que quando ela se cumprir, irmãos, todos vão começar a gritar: esse é o Senhor Deus, esse é o Senhor Deus, amém, aleluia, glória a Deus. O Senhor é conosco, irmãos. Isso, glorifica o Senhor, amém. E olha só que interessante, depois de tudo isso que aconteceu, vou resumir para a gente não ficar até muito tarde. A palavra diz que Elias foi para o deserto. Quando Jezabel ficou sabendo de tudo através da boca de Acabe, que além de bobo ele era fofoqueiro ainda, então Jezabel mandou um recado para Elias, falando: ah, se não for os meus deuses, que até amanhã essa hora você está morto. Elias não é bobo nem nada, né, irmãos? Ele é profeta de Deus, mas morre também. Ele picou a mula. A palavra diz que ele deixou o seu moço no meio do caminho e foi para o deserto. Irmãos, quando Jesus se batiza, quando ele é batizado por João Batista, a palavra diz que ele, impelido pelo Espírito, ele foi para onde? Para onde? Deserto é lugar de aprendizado, irmãos. Deserto é lugar que muitas vezes a gente fica só, mas é para aprendermos alguma coisa. No deserto falta água, falta pão, falta. Mas quando você sair de lá, você sai, 1000 vezes melhor, amém? Então aquele homem foi para o deserto, e a palavra diz que ele andou um dia. Aquele homem caminhou um dia inteiro, e ele acha um pé de zimbro. Irmãos, para começar, no deserto não tem árvore, não tem água, no deserto não tem planta. A única planta que tem é o cacto. E então Deus prepara uma árvore para Elias. Deus prepara uma árvore para aquele homem, e Elias, achando aquela árvore, ele deita debaixo dela e diz o seguinte: Senhor, eu não sou melhor do que meus pais. Olha o que Elias quis dizer para Deus: para mim morrer na mão deles, eu prefiro que o Senhor me mate. Olha que interessante. Muitos de nós, quando a coisa aperta, a gente some da igreja, a gente some da presença de Deus. E Elias dizia o contrário. Elias dizia: eu prefiro morrer na presença de Deus do que na mão desse povo lá fora. Olha que interessante. E como Jairo cantou no louvor aqui, irmãos, Hebreus 6, no capítulo 6, no versículo 4, diz que quem provou, irmãos, dessa água, quem provou do sangue de Cristo, não sai daqui, irmãos. Quem já pisou no Santo dos Santos não sabe viver em outro lugar. Isso é a verdade. Então Elias sabia disso e foi então para o deserto. E a palavra diz que ele deitou debaixo do pé de zimbro e clamou a morte ao Senhor. E eu já imagino Deus dando risada, falando assim: meu propósito é maior para a sua vida. Agora vocês estão, deu uma despertada agora, né? Amém? E então a palavra diz que Elias adormece, e o anjo do Senhor o acorda e diz para Elias: coma e beba. Olha que interessante. A palavra diz que quando Elias acorda, existe água do lado dele, e não era a carne crua que ele estava comendo, que tinha uma carne em cima do braseiro, irmãos. Olha que interessante. Deus entregou de mãozinha para ele, por causa da obediência. Então vamos adiantando. Quando Elias come, ele dorme de novo. E então o anjo acorda de novo e fala: Elias, come, porque o caminho vai ser longo. Para quem sabe ler um pinga-letra, Elias sabia: vou comer porque eu vou ter que andar. E então Elias come de novo e começa a andar. Olha só, eu sei que um dia você pode ter sido um grande homem ou uma grande mulher na presença de Deus, mas todos nós temos esse momento de Elias. Todos nós temos esse momento que nós queremos procurar um pé de zimbro para deitarmos embaixo, e clamamos até a morte às vezes. É verdade, irmãos, às vezes por muito menos, mas cada um é cada um, né? Cada um tem como eu posso dizer, cada um suporta uma quantidade de dor diferente do outro. Às vezes o que dói em você não dói em mim. Mas o que eu quero te dizer
é que mesmo se você estiver nessa situação, a palavra está dizendo que Deus vai te alimentar. Aqui é o pé de zimbro, aqui Deus vai te dar pão e água. Você pode estar do jeito que estiver. Elias caminhou um dia, nós hoje não caminhamos 10 minutos para vir para a igreja. Se choveu, acabou, né? Todo crente amanteigado, se chove, derrete. E aí, quando nós estamos nos tempos difíceis, nós estamos naqueles tempos em que nada dá certo, às vezes desempregado, às vezes sem mulher, sem esposo, às vezes os nossos filhos nas drogas, na prisão. Mas Deus diz o seguinte: vem para cá, aqui é o pé de zimbro, aqui eu vou te alimentar. Irmãos, Deus nunca vai te abandonar porque você está fraco, sabia? Eu vejo muito pregador falando assim: mas que se não abrir a boca Deus não abençoa. Meu Deus do céu, gente, Elias dormiu e Deus acordou ele para ele comer. O que mais que eu vou falar para o cara? Falou: se você não der um glória, você não vai ser abençoado. Isso é heresia, irmãos. Deus, Ele cuida de você porque Ele te ama. Ele deu o seu único filho para que você tenha a vida eterna. João 3,16 diz isso, que Deus deu o seu único filho para que você tenha vida e vida em abundância. Amém? Então, quando Deus acorda Elias e ele começa a andar, e ele caminha até chegar ao Monte Horebe. O Monte Horebe era o monte de Deus, irmãos. Então nós podemos sim estar aqui debaixo da depressão. Não sei como você saiu da sua casa, eu não sei como você chegou aqui hoje, mas eu sei de uma coisa: se o Deus de Elias está aqui, você não vai sair como entrou, não. Amém? Glória a Deus. Amém. E então nós nos vemos muitas vezes dessa forma. Nós, irmãos, somos ministros da palavra também. Nós somos como vocês, né? Tem vezes que dá vontade de virar e falar assim: nunca mais eu vou pregar, porque eu prego e como que eu posso dizer? Deus não me abençoa como eu queria, né? Olha que interessante, irmãos. Todos, como Paulo diz, um dia eu perguntei ao pastor Jean, ele falou para morrer isso. Virei para o pastor Jean e falei: pastor Jean, qual que é o espinho na carne de Paulo? Ele falou assim: deixa quieto. Né, pastor? Porque isso aí já rendeu muito. Mas todos temos o nosso espinho na carne, amém? E então eu comecei a orar pelas pessoas, e as pessoas eram curadas através da minha oração. Deus curava as pessoas através da minha oração. E quando eu precisei, eu orei por mim e Deus não me curou. Eu falei: mas que bagunça é essa? Que eu oro, as pessoas são curadas, mas eu oro e Deus não me cura, né, irmãos? É uns confrontos que a gente vive, que a gente não pode se deixar levar por isso. E é nessas horas que a gente procura o zimbro. A gente vai para debaixo do pé de zimbro, e Deus vai te tratar, Deus vai te curar, Deus vai te alimentar. Amém? E olha só que interessante: o mesmo pé de zimbro, que é uma árvore como outra qualquer. Abra sua Bíblia em Lucas no capítulo 19, por favor, com todo amor e carinho. Lucas no capítulo 19. Eu imagino Elias sentado debaixo daquele pé de zimbro. Se Deus não matasse, ele iria morrer de sede, porque ele estava no deserto. No deserto não tinha água, mas Deus o alimentou. Quem for achando vai dando glória a Deus. Lucas no capítulo 19. Estamos quase encerrando, irmão. Nós já vamos orar para Deus nos abençoar. Amém? E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e o recebeu com júbilo. Amém? Nós podemos ver que a Bíblia agora está falando de Zaqueu, um publicano, e que ora a Bíblia destaca que ele era rico e baixinho. Olha só que interessante. Não existem ricos e bonitos, viu, irmão? Ou o cara é rico ou ele é bonito. E Zaqueu era rico e baixinho. Olha que interessante. E a palavra diz que
que quando Zaqueu ficou sabendo que Jesus ia passar por ali, ele então subiu numa figueira brava. Irmãos, isso quer dizer, a figueira geralmente tem espinhos, e a figueira brava, ela tem mais espinhos ainda. Olha o que esse homem fez. Quando ele ficou sabendo que Jesus, o Messias, iria passar por ali, então ele procurou aquela figueira e subiu, porque ele era baixinho, né? Olha que interessante, muitos de nós achamos que somos pequenos, espiritualmente falando. Não estou falando agora de estatura, estou falando espiritualmente, somos pequenos, que nós não podemos ver Jesus, que nós não podemos encontrar Jesus. Mas Zaqueu deu um jeito. Ele encontrou uma árvore cheia de espinhos. Olha que interessante, o caminho do crente nunca é fácil, vai ser sempre cheio de espinhos. E então ele resolveu subir naquela árvore. Imagino eu se machucando, se arranhando. E então quando ele sobe naquela árvore, a Bíblia não diz que ele grita Jesus. Preste atenção, a Bíblia diz que Jesus olha para cima. Olha a diferença. O cego de Jericó, ele gritava, falava: Jesus, me socorra. Mas Zaqueu só subiu. Então você precisa chamar a atenção de Jesus. Olha que interessante. E através das suas atitudes, você irá chamar a atenção dele. Zaqueu subiu naquela figueira brava. E então Jesus olha para cima e fala: Zaqueu, desce, porque hoje eu vou para sua casa. Olha que interessante. Então a mesma árvore que Elias entrou debaixo pedindo para morrer, é a mesma árvore que Zaqueu subiu, e Jesus falou com ele que descia, que ia levar ele para casa para comer. Olha que interessante. A árvore pode ser o seu problema. Você pode decidir ficar embaixo do seu problema, que Deus vai te alimentar, porque Ele é teu Pai. A palavra diz que qual filho que pedir ao pai um pão e ele lhe dará uma pedra? Nenhum, e Deus não é diferente. Se nós que somos pais, nós damos aos nossos filhos o melhor, imagina o Deus Pai que nos fez. Deus te criou, Deus te fez dessa forma, magrinho, gordinho, pretinho, branquinho. Deus te fez dessa forma e Ele te ama desse jeito. Então você pode pegar o seu problema como se fosse essa árvore e se esconder debaixo, ou você pode subir no seu problema e chamar a atenção de Jesus. E é isso que Ele te pergunta essa noite. Como você está lidando com os seus problemas? Você está escondendo debaixo deles e pedindo a morte, ou está subindo, se ferindo entre os espinhos para chamar Jesus para sua casa? Então essa noite você pode tomar essa decisão: ou continuar debaixo do zimbro, ou subir na figueira brava. Mas você vai continuar sendo alimentado por Deus, entrando aqui ruim, saindo um pouco melhor, e no domingo voltando de novo ruim. Ou você pode subir na figueira brava, e levar Jesus junto com você para sua casa. Isso é o que você decide. Nós não podemos nos deixar abater, irmãos, pelos problemas que eu tendo em vista, eu pelo menos na minha vida, eu tiro por base, não chegam nem na pontinha do dedo, vamos dizer assim, dos problemas que Elias tinha naquela época. Elias já sabia que todos os profetas já haviam morrido, e ele era o único, e que aquela mulher que mandava e matava de verdade iria matá-lo. Ele se escondeu. Mas tudo tem um propósito. Depois a gente continuar vendo, Elias foi grandemente abençoado por Deus, foi um grande homem na terra. Até o seu moço Eliseu, olha só, a palavra diz que, biblicamente dizendo, Elias fez 7 milagres na Bíblia. E Eliseu pediu para Deus, falou: Deus, eu quero a porção dobrada do meu mestre. E então, biblicamente, Deus operou 13 milagres através da vida de Eliseu. E quando Eliseu morre, ele é enterrado. O pastor pregou isso esses dias aqui. Quando Eliseu é enterrado, está tendo uma grande guerra, um homem morre e cai dentro da cova de Eliseu. E esse homem ressuscita na hora. Olha que interessante. É assim que nós temos que andar, cheio do poder de Deus, cheio de unção, porque até aquele morto que tocar em você vai dizer: esse é diferente. Aquele homem que olhar para você no seu trabalho vai falar assim: vixe, esse aí eu não vou falar mal não, porque é ungido. Isso Davi sabia quando Saul o perseguia. Davi não tocou Saul porque Saul era ungido de Deus, e você é ungido de Deus. Você foi escolhido por Deus. Amém? Então essa noite, irmãos, eu convido vocês a não só superar isso que você está passando. Hoje nós vamos orar por doenças na alma. São vícios, são depressões, são às vezes medos,
vozes que você ouve. Isso tudo, irmão, você pode decidir se livrar disso a partir da hora que você chame a atenção de Jesus. Qual é a forma de chamar a atenção de Jesus? Neste momento especificamente, é orando. Agora, nos outros dias, é andando em obediência, é andando em santidade, e assim você chama a atenção de Deus. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Pode aplaudir ao Senhor, dê um glória a Deus com a sua boca. Amém. Eu queria chamar os diáconos aqui na frente, os pastores, por favor. Amém. Essa noite você vai tomar uma decisão, irmãos. Nós vamos orar pela sua vida, mas você vai tomar a decisão de ou ficar debaixo do zimbro, ou subir na figueira brava e levar Jesus para sua casa. Aí é você quem decide. Amém? Irmão Luiz, unge a mão de todo mundo. Nós vamos orar. Enquanto isso, eu vou orar pela vida de vocês. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Depois os diáconos, os pastores, eles vão orar individualmente por cada um aí no seu lugarzinho. Amém? Se manifestar, o pastor Jean, o pastor Ducide está aí.